Fala galera da RP, mais um episódio do nosso podcast RPFC começando, hein? Eu sei que você está animado, já viu muitos episódios aí e sei que os conteúdos estão realmente ajudando você. Se você ainda não viu, está vendo pela primeira vez, volta para trás aí, vai no nosso canal no YouTube aí, procura que tem muita coisa aí que já foi falado aqui que com certeza vai ajudar você. E hoje não é diferente, né? Eu trouxe mais duas pessoas aqui, dessa vez diferente. São mulheres, então são as duas primeiras mulheres participantes do nosso podcast e que vai trazer aqui conteúdo riquíssimo para você mais uma vez. Antes eu quero agradecer ao Claudinei por nos colocar nessa cadeirinha aqui, confortável. Claudinei do Lock Móveis, obrigado pelo conforto estabelecido para nós aqui. As duas damas que estão com a gente aqui hoje, ó, adoraram, estão bem confortáveis, tranquilas, estão quase relaxadas aqui para poder falar o que vier à cabeça delas aqui da melhor forma para ajudar você aí, tá bom? Então, Claudinei, brigadão. E também agradecer a RB Filme, né, do Rafa, o Hélio que está aqui atrás, tem toda uma produção para isso aqui, pessoal. Não é fácil, os caras chegam antes, saem depois, editam vídeo. Então, tá aqui fazendo isso aqui também, pra gente é muito bom. Então, muito obrigado mais uma vez. Bom, para começar o episódio de hoje, eu vou apresentar as duas mulheres que estão aqui, né? As duas craques também, que são craques de bola, no que elas têm de conhecimento. Uma é a Rafaela, nutricionista, e que está aqui com a gente hoje para compartilhar tudo sobre nutrição. Você mãe, você pai aí que fica me perguntando o que o filho come, o que não come, o que eu dou para ele depois do jogo, pré-jogo, pode Gatorade, não pode, dou água, dou não sei o quê. Vamos resolver tudo agora. Certo, Rafaela? Certo. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, pessoal, meu nome é Rafaela, eu sou nutricionista, eu sou formada pela Universidade Federal de Viçosa e sou pós-graduada em nutrição clínica pela USP de Ribeirão Preto. Currículo, ó, chique. Que bom. E nós vamos hoje falar um pouquinho então sobre essas dificuldades aí que os pais têm, né, em relação à alimentação dos filhos atletas. Eu acho que nem os filhos só têm, os pais também têm. Os pais também, exatamente. Tô certo ou errado? Muita dificuldade. E às vezes o pai passa dificuldade pro filho, não é? Exatamente. O pai acha que tá certo comer o que ele come, o filho também, é isso? Exatamente. A Mari vai falar um pouquinho disso pra gente. Mas calma que eu vou apresentar ela Vamos lá. agora, tá? E aqui eu resolvi trazer hoje a mãe de um atleta, para se conectar com você aí. Então eu trouxe a Mari. Bem-vinda. Obrigada. Tá? É do nosso time aqui, da nossa equipe aqui, tá sempre com a gente, pessoa que está sempre ajudando, sempre aqui nos bastidores, fazendo as coisas acontecerem. Então, nada mais justo do que ela participar com a gente. E também, né, eu sei que a nutricionista é a Rafa, então eu falei, pô, a conexão tá feita já, acho que o bate-papo vai ser legal. E ela tá aqui para compartilhar justamente essas dificuldades de mãe e de pai que você tem aqui. Ela vai falar, pô, mas isso é verdade, ela manda, eu não consigo fazer o fiel para fazer, mas e aí? É isso, Mari? É isso aí. Eu sou a Mari, alguns já me conhecem, sou mãe do Felipe, do 2012. Muito bom estar aqui, obrigado Fanta pela oportunidade, acho que isso tudo é muito rico e muito bacana. Para quem me conhece antes, já sabe do meu processo, a Rafa foi a responsável por me ajudar, então acho que a nossa conversa aqui vai ser muito bacana. Show de bola. Então vamos lá, dona Rafaela. Vamos lá, manda as dúvidas. Se eu pudesse falar assim, ó, pergunta aí, pai, você tá ferrado, ia ter um monte de pergunta. Mas eu quero começar assim, agora há pouco nos bastidores a gente falou assim, as pessoas sabem o que comer. Eu acho que elas não sabem o que comer. Eu acho que as pessoas, elas podem achar, mas de fato não sabem. O que é alimento? O que é o que comer? O que é isso aí? Vamos lá, começa por aí. Fanta, vamos lá, eu acho que essa é uma dificuldade muito comum, né? Porque aquilo, o que é melhor comer pré-treino, intra-treino, tem necessidade, né? Quanto tempo de treino ou de jogo que precisa colocar um alimento intra-treino, né? Para garantir ali o desempenho daquele atleta, né? Pós-treino, o que é melhor? Mais carboidrato, mais proteína, né? Então, eu acho que, primeiro de tudo, a gente deveria abordar um pouco sobre os grupos de alimentos, né? Que os principais que a gente mais escuta falar, carboidrato, proteínas e gorduras, né? Tirando aí as vitaminas e minerais, que também entram aí nessa divisão dos grupos de carboidrato, proteínas e gorduras, tá? E aí a gente precisaria dividir um pouco, né? Pensando treino, tempo de jogo, né? Para a gente conseguir falar especificamente a quantidade, né? Claro que a quantidade... para cada indivíduo é uma coisa. Isso, é claro que a quantidade é muito específica, né? Então vamos pegar aqui no caso do Fê, né? O Fê também é meu paciente, está passando comigo. Para o Fê a gente realizou o exame de calorimetria indireta, né? Que é o exame que determina o metabolismo. Então a gente conseguiu determinar quantas calorias o Fê gasta em repouso e descobrir também com o exame quantas calorias ele gasta com atividade física. Perfeito.
Usando então o resultado desse exame, a gente consegue ter uma dieta mais precisa e personalizada com o volume de calorias que ele precisa comer ao longo do dia. Aí você vai colocar os alimentos que ele precisa, que são esses 3 que você falou, né? Carboidratos, proteínas e gorduras. A divisão desses grupos, né? E claro, de acordo com a preferência sempre do paciente. Né? Tem isso então, também? claro. Né? Tem também, por exemplo, o Fê, vamos falar do Fê, gosta muito de açaí, né, Mari? O Fê é viciado em açaí. Então a gente conseguiu encaixar o açaí que ele gosta, né? É claro, né, que a gente não vai pensar que o atleta vai poder comer uma bolacha recheada todos os dias, né? Pensando aí no caso de criança e adolescente, né? Que às vezes tem o paladar voltado para esse tipo de alimento. Então isso a gente precisa sempre orientar, né, o pai. Porque o que eu falo, né? Chega muitos pais que falam assim pra mim: ah, mas o meu filho come muita bolacha recheada, come muito chocolate, enfim, muitos doces, né? Mas é aquilo, quem faz a compra de casa? Né? Quem faz as compras são os pais. Agora, droga. Eu senti mal assim, agora, bem culpado. É um baque, mas é a maior verdade, né? Porque quem faz a compra é o pai, né? A criança não vai ao mercado e compra, né? E faz lá, paga, enfim. É que ela faz uma carinha, né, Mari? Ela faz uma carinha de gato de botas. De papai, você fala, tá bom, vai. E você sabe que isso é muito real, porque lá em casa, como eu também mudei a minha alimentação, melhorou, não que antes era ruim, não é isso, mas assim, mudou muito a alimentação da casa inteira. Então, tipo, isso é muito real. Né? Você precisa, os pais precisam sim dar o exemplo. Acho que o primeiro passo é a gente tentar fazer o nosso papel, o nosso primeiro papel, para depois eles entrarem. Uma coisa que eu fiquei muito apreensiva em relação a eles, porque eles treinam bastante todos os dias. Uma próxima pergunta que eu vou fazer para ela sobre isso. Era assim, além do que eles precisam pro treino, eles também precisam para se desenvolver, porque eles são crianças. Exatamente. Então, pra estudar, né? Todo o processo. Isso foi uma coisa que eu perguntei muito para Rafa. Rafa, eu tenho medo de estar faltando alguma coisa pro Felipe. Tipo, porque ele treina muito e precisa também para outras coisas. Mas e como é que a gente identifica se está faltando, se está sobrando? Porque assim, ó, por exemplo, vamos pegar os nossos meninos aqui. Praticamente eles treinam todos os dias, a grande maioria. Pelo menos 1h30 de treinamento, fora atividade de escola e etc. Quando a gente consegue determinar assim, eu sei que tem testes para isso, mas há uma maneira de você descobrir se esse menino está precisando de nutrientes, se ele não está precisando, se ele está bem alimentado, se ele não está. Então, Fanta, a gente precisa sempre avaliar, né, a questão do desenvolvimento, porque quando a gente pensa aí numa criança, adolescente, né, a fase de desenvolvimento aí é muito intensa, né, então ele precisa de um aporte de energia tanto para o crescimento, né, quanto para o desempenho nos treinos e nos jogos, né? E aí quando você me fala, eles treinam todos os dias, né? O gasto... joga no final de semana ainda. E fim de semana joga de fim de semana, né? Então assim, o gasto é muito intenso, né? O gasto calórico. Então a gente precisa avaliar, o filho está desempenhando bem na escola, por exemplo, né? Por conta de, quando a gente pensa, tá tendo um raciocínio rápido ou não, tá mais lento, ele não era assim, né? E exames laboratoriais, né? Então os exames a gente consegue ter mais certeza, né, quando a gente avalia um exame, se está faltando alguma vitamina, algum mineral, né, mas no geral é se o desenvolvimento dessa criança mantém assim o padrão normal, né, além do desempenho nos treinos. Nós tivemos um jogo aqui uma vez e eu percebi que tinha um menino que estava num ritmo um pouco diferente e eu cismei que ele estava precisando de comida, cismei isso, porque eu nunca tinha percebido ele assim. E eu fui ao pai dele e falei, e aí? Falei, cara, não comeu o dia inteiro hoje, tá passando mal, comeu só um pão, tá com pão na barriga, não quer comer e tal. Isso influencia no resultado diretamente, né? No desempenho, né? Muito, muito, porque a gente tem no nosso corpo, principalmente, né, nos músculos e no fígado, o que a gente chama de glicogênio muscular, né? Glicogênio muscular no músculo, né? E o glicogênio hepático. O que é esse glicogênio? É a reserva de carboidrato que a gente tem no nosso corpo, que é o que vai gerar energia. Né? Então, no caso, quando ele está fazendo essa atividade física, ele vai gastar primeiramente, né, essa reserva de energia aí, e se ele fica em longos períodos de jejum, essa reserva de glicogênio ela vai se esgotando. Então, na hora que ele fica em jejum, rápida, exatamente. Isso, né? Então, ele fica em jejum ao longo do dia, vem treinar no final do dia, já está com essas reservas quase esgotadas. Então o desempenho dele vai ser muito menor. Então aí foi bom ela falar nisso, né? Nossos jogos da maioria é de manhã, certo? Sim, de manhã. 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Tem garoto que acorda e não consegue comer.
Entendi. E aí a gente precisa pensar então em dar um aporte dessa quantidade, né, de carboidrato, proteínas e gorduras no período noturno do dia anterior. Por exemplo, à noite, 9 horas ele vai dormir, ele come mais do que teria normal, ele pode jogar o dia sem esse nutriente de manhã, por exemplo. Essa é uma estratégia que a gente utiliza no caso de pessoas, né, atletas, enfim, não só esses atletas, né, mas das pessoas que treinam no período da manhã e não se sentem bem para comer logo antes. Mas é recomendável ou não? Ou é melhor comer? Então, vamos lá. O que a gente fala que é pré-treino, né? Pré-treino é uma refeição, são todas as refeições que antecedem o treino. Tá. Não necessariamente é a última refeição. Tá, não é, eu vou treinar 5 horas, 4h30 eu comi, por exemplo. Isso, não necessariamente, é o que você comeu durante todo o dia. Porque não deu tempo ainda do corpo pegar aquele carboidrato, por exemplo, e fazer o glicogênio muscular, e criar esse glicogênio muscular, tá? Então, essa última refeição ali muito próxima do treino, ela vai servir só para a gente manter a glicemia estável, tá? Para o paciente não ficar, para o atleta não ficar muito cansado ali no momento do treino, mas o que vai ser usado como fonte de energia, né, como predominância ali no treino, é da refeição ali em torno de 3, 4 horas antes, né, que no caso da criança que for jogar, então no período da manhã, a gente aumenta ainda mais o volume de carboidrato, principalmente no período noturno, para garantir isso. E vamos lá, vamos manter esse ritmo ainda. Quando tem jogo de manhã, você acorda quanto tempo antes? Umas 2 horas antes, mais ou menos. Tem mãe e pai aí que não acorda. Tem mãe e pai que acorda 45 minutos, já põe a roupa no garoto, dá um todinho e uma bisnaguinha. Tô mentindo? Não. Tô mentindo? Quem tá aí na câmera tá vendo aí, ó. Pega uma bisnaguinha, dá no carro, vai comer no meio do caminho. Mas, a gente, em muitos jogos, principalmente do Paulista, né, que a gente às vezes tinha que viajar e tal, eu tinha que preparar antes para eles comerem na viagem, para não ficar muito antes, nem muito em cima. Isso aconteceu algumas vezes, sim, da gente ter que... porque você tem que sair correndo ali, né? Às vezes tem o tempo de viagem, tem o tempo que você tinha que chegar lá antes. E assim, eu tô criticando o pai, mas tem pai que faz isso porque precisa. Sim, né? Às vezes tá por conta da rotina corrida. Ou agora tem pai que realmente faz isso porque por falta de conhecimento, às vezes. E o que é o ideal, se a gente não conseguir fazer esse aporte antes à noite, por exemplo? O que é o ideal de comer? Quantas horas antes desse jogo? Isso você tá me falando de treino ou do jogo mesmo? Então vamos ir pro treino também. Tá. Então é que são períodos diferentes. São tempos diferentes, isso, né? Exato, o treino é um pouco mais longo do que os jogos, né? Sim. Só que os jogos são mais intensos. Então, depende muito. Mas geralmente os jogos são mais intensos, né? A carga emocional também é mais alta. Isso, exatamente. Então tudo isso influencia, né? Então vamos lá. Como os treinos são sempre no período da manhã, né? A minha sugestão aqui é sempre que faça uma refeição bem reforçada no período noturno, né? Então à noite ali reforce carboidratos, né? Então arroz, pão, macarrão. No caso do Fê, açaí, né? Então o Fê, a gente sabe que ele consome ali açaí não no período da noite, né? Mas ao longo do dia ele mantém um volume adequado desses carboidratos para garantir que a gente não esgote esses estoques do glicogênio muscular, tá? E aí no caso, se a gente percebe então que esse atleta, ele sente necessidade, né? Ele se sente melhor em treinar ou jogar, né? No outro dia com uma refeição ali 1h30, 2 horas antes, né? O ideal é que também seja fonte de carboidrato, tá? Que tenha ali um pouquinho de proteína e que tenha quase nada de gordura, né? Porque as gorduras, elas podem gerar algum desconforto gastrointestinal e igual a proteína também, né? Muita proteína também faz mal, exatamente. Né? Então assim, a digestão é um pouco mais lenta, né? Da proteína e das gorduras, tá? Então o ideal é que seja mais rico em carboidratos. Ou seja, tomar um copão de leite meia hora do jogo não é legal, né? Bem pesado. Fica bem pesado. Todinho, papai, um todinho no carro, no meio do caminho pro jogo. Eu acho que não é legal, Fica pesado. Vamos pensar então no caso de um pãozinho francês ali, às vezes, né, com requeijão. Com requeijão, exatamente. Com ovinho mexido, né? Então essa é uma sugestão. Embutido, melhor não. Melhor não. É muito conservante, muito aditivo, então melhor evitar. Tá. E aí vamos partir pro treino à noite, então. A maioria dos meninos aqui treinam à tarde ou à noite, que é o que você falou agora há pouco, né? Isso. Faz a alimentação desde o começo. Isso, ao longo do dia. E aí o que eu como antes de ir pro treino? Por exemplo, o treino começa às 6h30 da tarde aqui. 5 horas, 5h30, uma alimentação legal de fazer?
Que horas começa o treino? 6h30. 6h30? 6h30. É, por volta ali de 4h30, 5 horas, né? Para também não ficar muito pesado, né, na hora do treino e também para a gente garantir que tenha esse estoque aí de energia, né? Para garantir o desempenho no treino, porque também ficou o dia inteiro sem comer, a gente sabe que não vai render direito. Uma banana também é bacana, Uma banana, né? Exatamente, banana, mel. Fruta bem-vinda. Fruta bem-vinda, exatamente. Principalmente a banana, né? A banana tem muito carboidrato. Mas aí agora tem aquele lance, né? Eu acho que quem for nutricionista já sabe, né? A nutricionista vai lá, passa o que tem que fazer, mas pra você fazer, né? O primeiro dia você faz uma compra bonita no mercado, é honesto. Você fala, nossa, gastei, agora passa vai, a compra. agora vai. Geladeira. No terceiro dia você já tá irritado, já. Como é como mãe agora, participar disso? Sendo que a criança é criança, ela não quer comer, ela não tá afim. Como é que é a sua rotina? Eu acho que o ideal é a gente tentar buscar coisas fáceis, porque se a gente ficar pensando em coisas muito elaboradas, eu acho que não funciona, eu acho que tem que ser o prático rápido. Então, tipo, pão francês é fácil, ovo também é uma coisa mais tranquila de fazer, fácil. Queijo, requeijão, acho que isso é... Requeijão é um negócio que o vai... ovo mais difícil, né? É, o Porque ovo o paladar mais difícil. Então, eu acho que tem que buscar... Lá em casa eu busco coisas rápidas e fáceis, assim. Então, tipo, açaí é um aliado muito bom pra gente lá em casa, porque o Fê Mas gosta. não é o açaí com Nutella, não, açaí puro. Açaí puro. Uma frutinha, No máximo uma banana, uma paçoquinha pode? uma paçoquinha. É, delícia, olha de água na boca, aí, deu. uma paçoquinha. Paçoquinha é bom. Então, a gente é um aliado bom, assim. Uma outra coisa que tem sido um aliado bom lá em casa, que eu acho que pode ser uma dica para os pais, é mini pizza. Dá pra você fazer um negocinho legal, uma massinha bacana. Quer comer uma coisa diferente? A criança às vezes não quer comer um negócio... Mas aí o recheio da mini pizza então vai ser frango. mais leve. Isso, um franguinho, um queijo, Coisa né? Que vai Um tomate. No pão. Você no pão, você coloca na Isso, mas a pizza dá uma sensação... O que não pode é o cream cheese, o presunto, o calabresa, salame. isso aí é Vamos num mais queijinho, gorduroso. franguinho, né, Mari? Que é o que a Mari geralmente tem feito pro Fê, né? Porque isso vai nutrir. Exatamente. Mas e a rotina de fazer isso? Porque a gente sabe que tem mãe e pai que, a rotina é uma loucura. E às vezes não consegue observar isso. Eu sei que sua rotina também é forte. Faz e congela. Deixa congelado que você não erra. Deixa congelado. É que a gente mudou muito o estilo de vida lá em casa, então ficou um pouco mais fácil. Mas antes realmente era muito difícil. É porque, é o que eu tô falando. Tipo assim, era bisnaguinha com mortadela. Rafa sabe, bisnaguinha com mortadela, presunto e salame. Não deixa de ser bom também, né? Não, é uma delícia. Mas aí, por exemplo... Por propósito, não... aí eu troquei a bisnaguinha, por exemplo, por pãozinho bisnaguinha também, mas comprado na padaria. Entendi. Aquela caseira. Aquele caseirinho. Que muda os ingredientes e tem uma duração menor, menos conservante, então dura menos, mas também é fácil e acessível. Não precisa comprar hoje para comer hoje, né? Dá pra... Pode ter aí e deixar uns dias em casa. Rafaela, e aqui o recado é para os pais mesmo. Eu tenho certeza que tem pai que pega o garoto para o treino, ele fala, no lanche do repilar, você come um salgado antes de treinar, você come uma bolacha, você come uma coisa lá e vambora. Porque essa é correria. O que fazer nesse caso? Infelizmente não tem muito segredo, não. Tem não, né? É deixar algo ali pré-preparado, né? Eu sempre falo, é algo que eu e a Mari também sempre conversou bastante, que é identificar qual que é o perfil ali na alimentação, né? Então, Mari, vamos de coisa mais prática ou você prefere então uma coisa mais elaborada? Porque você entende que se você preferir algo mais elaborado, você vai ter que programar seu tempo para elaborar aquilo ali. Exato. Né? Não, vamos no mais prático. Preparar uma mini pizza, deixar aquilo ali congeladinho, tirou, bota na air fryer, no forno, na frigideira. Então é algo muito prático, né? Eu acho que com a correria do dia a dia, congelar, né? Ou ter um pãozinho com requeijão, uma coisinha assim em casa é muito mais prático. Tá, mas aí vamos lá, o pai ele não consegue fazer isso, ele vai falar, vamos lá no lanchonete mesmo, você come uma esfirra lá e vai pro treino. O que isso impacta no treino do garoto? Isso aí pode impactar no desempenho por conta daquilo que a gente conversou, né? Pesar muito, né? Porque é um alimento que vai ser rico provavelmente em gorduras, vai ter carboidrato? Vai, mas também vai ser rico em gorduras, né? E às vezes proteína também, né? Digestão fica um pouco ali lenta e isso impacta muito no desempenho do atleta. Eu já vi garoto aqui antes do treino comer chocolate. O garoto chega sem comer nada, come o chocolate e vai treinar. O açúcar faz algum mal? Bom, na verdade, nesse caso aí vai servir como energia, né?
vai ser bom porque vai ser usado como fonte de energia, mas a gente sabe que a gente não está pensando aqui só em energia, a gente também pensa na qualidade, porque a gente quer que essas crianças, adolescentes, né, sejam nutridos, né? O alimento, às vezes, ele é muito visto somente para matar a fome e não para nutrir o corpo. Né? Então isso é muito importante, não é que vai ser tão ruim, né? No caso de ali, porque o chocolate ele vai ser rico em carboidrato, né? Em energia. Mas então é uma energia rápida, também, né? exatamente, mas também em gordura, né? E não vai nutrir, né? É como se fosse ali uma fonte de energia, de carboidrato rápida, vazia, né? rápida e vazia, né? Não tem vitamina, não tem mineral, não tem nenhum outro nutriente aí, entendeu? E aí a gente chega naquele ponto importante. Tem pai aqui também que é mais cuidadoso, não que todos não sejam, tá? A diferença quando eu falo cuidadoso é que tem esse tempo hábil de preparar fazer, com mais, de preparar, com mais etc. calma, né? Mas eu já vejo pais aqui já suplementando, por exemplo, creatina, suplementando balinhas de palatinose, balinhas de, enfim. Hidrolift. Todo esse processo de suplementação. Para criança, vale a pena durante os treinos esse tipo de suplementação? Então vamos lá, o que a gente precisa entender? Que primeiro de tudo, essa criança precisa passar por um acompanhamento médico ou nutricional, tá? Não é só ouvir em algum lugar e fazer. Exatamente, porque isso é muito, muito comum. Inclusive eu estava lendo esses dias um estudo, né, que eles pegaram lá crianças e adolescentes e estavam interrogando e a maioria suplementava porque um amigo falou, porque fulano falou, um tio falou, enfim. Então assim, por conta própria, né? E isso aí pode acabar trazendo prejuízos grandes a longo prazo, tá? Então, a suplementação, ela é muito bem-vinda quando a gente percebe que o atleta tem alguma carência nutricional ou então para melhorar o desempenho. Ou seja, o suplemento é para suprir algo que falta. Exatamente. Então, quando a gente pensa aí no caso do Fê, né, a gente está fazendo aí um aporte maior de carboidratos, né, através da suplementação, porque a gente sabe que o carboidrato ele precisa estar em maior quantidade aí nesse caso para melhorar o desempenho, né? E aí como a gente percebeu que o Fê não estava conseguindo, né, bater essa quantidade ali de energia através da alimentação, a gente entra com a suplementação. Tá? No caso da creatina, isso, né? Vamos falar que é um assunto do momento hoje em dia, né? Até ficou até mais cara por causa disso, todo mundo tomando essa porcaria hoje. Muito cara. Porcaria não, boa, coisa boa. E todo mundo pergunta, né? Quem pode tomar? Não pode? Isso, Vamos lá, no caso de criança e adolescente, não tem estudo que comprova, não tem, né? Os estudos sobre creatina são apenas para adultos, tá? Então, assim, não é seguro utilizar a creatina para criança e adolescente. Porque não tem nenhum estudo, né, Mas não se tem nada caso você, como nutricionista, falar que deve se usar, aí passou pela nutricionista. Isso, só que assim, com base, né, eu sempre trabalho com base em evidência científica, né, então se a gente avalia que tem algum nutriente ali que precisa ser suplementado, a gente entra. No caso, a nossa alimentação, ela já garante um pequeno aporte de creatina, tá? Através ali de carnes, peixes, mas é uma quantidade pequena. Tá? Então por isso que a gente entra com a suplementação para a gente aumentar um pouco mais esse estoque de creatina, tá? Intramuscular. Mas não tem nenhum estudo comprovando o uso em criança e adolescente. Falando agora, me falando como mãe, o Fê não toma, tipo assim, embora o Fê faça uso de alguns suplementos, creatina a gente não dá para ele. Então, palatinose sim. Isso, né? Usa palatinose, carboidrato, né? De absorção lenta. Lenta, né? Isso. E hidrolift. Isso, que é a reposição de eletrólitos. Que é o Gatorade ou não? Exatamente. Isso. Entra já vamos tocar nesse assunto já então. Essa questão desses Gatorades, Graviton, todas essas marcas aí, pode se dar para criança de 10, 7, 13, pode se tomar, quantidade, como é que funciona? Tá, vamos lá então. Questão de quantidade vai depender muito, porque a gente vai precisar fazer o cálculo de acordo com o peso, a altura ali daquela criança adolescente, tá? Mas é indicado sim, tá? Porque ele vai servir ele como repositor de eletrólitos, né? Então vamos pensar que ali ao longo do treino, né, do jogo, a criança tá suando, né, transpirando muito, então tá perdendo muito líquido, tá? E aí esses repositores de eletrólitos, eles vão entrar para manter a hidratação. Mas a hidratação com água também é necessária? Também é necessária, né? Só a água resolveria?
Dependendo da intensidade do treino, a gente precisaria do repositor de eletrólitos, tá? Porque a gente perde também ali alguns minerais. Isso também é medido, né? Exatamente, também é medido. Tá, mas a água é essencial, né? Água é essencial. Antes, durante e depois da atividade física. Porque depois da atividade física, o atleta ele ainda continua dissipando calor ali, suando e também perde muito líquido. Tá. E quantidade, existe uma quantidade ideal? A gente vê muita coisa na internet, né? Falando lá, Dr. Google. Beba tantos litros de água por quilo de peso corporal, e aí? De 35 a 45 ml por quilo de peso. Se o garoto pesa 30 quilos, por exemplo, exatamente. Faz essa continha aí de compra 40, isso mais ou menos 1,2 litros de água, mais ou menos. Isso na verdade seria assim, para manter ao longo do dia sem pensar em treino. Isso aí seria o basal, tá? E aí quando a gente pensa no treino, a gente precisa avaliar. O atleta consegue ali ao longo do jogo ou do treino parar e beber água? Porque tem alguns que não, né? Tem alguns que ali para o treino, faz um intervalozinho ali, se beber muita água depois para correr, não consegue. Molha a boca e coça às vezes. Exatamente. Então a gente precisa sempre avaliar isso, né? Essas especificidades de cada atleta. Mas aí nesse caso a gente precisa aumentar, vai depender de acordo com o tempo de treino, né? O tempo do jogo, vai ser mais de 1 hora, não vai. Aí a gente precisa avaliar, é muito específico. E esse desidratado também dá interferência no desempenho, correto? Também dá interferência, não desempenha bem, exatamente. E aí é sempre bom avaliar, no caso, né, até dos pais, cor da urina, né, ficar de olho, Fala tá bebendo. Um pouquinho disso, isso é legal. Exatamente, então assim, o que é o maior marcador de desidratação? Cor da urina, tá? E então a gente precisa, né, os pais precisam ficar atentos a isso. Quanto mais amarela, mais alaranjada, né? Quanto mais escura, sinal de desidratação. Quanto mais branquinha, melhor, mais hidratado. Tá bom, hidratado. Eu brinco com os meninos, pode perguntar, nos jogos eu falo para os meninos assim, quando a gente vai em torneio que tem 2 jogos nos dias, eu falo assim, bebe bastante água, o xixi tem que ficar branco. É verdade. Já falou você? Se o xixi não ficar branco, vocês estão errados. Exatamente. E aí eu pergunto depois, o xixi tá branco? O xixi tá branco? Porque tá transparente, né? Eu acho que trazer isso para eles também é bom, porque eles vão se conscientizando, já que eles sonham em ser atletas mesmo e tal, eu acho que é importante a gente ir falando dessa forma. Mas eu acho que nem só para ser atleta, é para a vida também. Pra Se vida, eles ganham essa consciência agora, eles vão adquirir qualquer isso ao longo profissão, qualquer coisa na vida, que eles vão fazer, eu tenho que tomar água o dia inteiro porque eu preciso tomar uma decisão. Eu sou um juiz. A minha decisão à tarde, eu preciso tomar água hidratada, eu vou ter um melhor desempenho, né? Ter essa função. Eu sou um médico, vou fazer uma cirurgia. Na função cognitiva, exatamente, né? É bem por aí. Mas voltando a esse papo de novo, então, só Gatorade ou só não, e só água também. Dependendo da intensidade do treino, não. Mas se não tiver jeito, é só água mesmo. Só água. Manda água pra dentro. Se eu sou o pai que não tem condições de ter um Gatorade, água. Aí água. Água. Bastante água. Antes, durante e após o exercício. E Gatorade também, vou falar agora até como mãe, assim, às vezes é mais caro do que comprar um pozinho que vende nessas casas de que é um suplemento, né? De suplemento que você mistura na água ali e vai ter a mesma reposição. Exatamente. E o custo é muito mais acessível do que comprar Gatorade, entendeu? Quando o garoto sente sede, porque criança é difícil sentir sede, não é? Eles têm essa percepção de sede? Como é que o pai pode ajudar nesse processo? Então, levando a garrafinha, empurrando a água? No caso deles, né, que acabam treinando, jogando bastante, a tendência é sim sentir mais sede, né, porque acaba perdendo muito líquido. Mas para os pais ficarem atentos a isso, né, é tentar quantificar com garrafinhas mesmo, né? Então assim, bota a garrafinha na mochila, tem que tomar inteira, por exemplo. Tem que tomar inteira, tem que tomar 2 dessa daqui. Você acha que a criança às vezes não vai tomar, não vai encher? Já manda as 2 garrafinhas ali cheias. Eu já fiz jogos aqui, principalmente dos mais novos, mais novinhos, 7, 8 anos ali, vai tomar água. Não tô com sede não. Não tá com sede? Faz 20 minutos, tá correndo sem parar, não tô com sede. Fala, abre a boca, aí vai tomar água. Aí você obriga a tomar água, senão não toma água. Tem que ficar atento a isso. Porque a criança tem essa dificuldade de sentir a sede, tem essa né? dificuldade, né? Às vezes quer dar o melhor ali no treino, quer só continuar, vamos continuar, e aí acaba esquecendo. É bom o pai dar aquela... Isso, dar um empurrãozinho. Aquele empurrãozinho básico. Exatamente. Como é que é de água dele? Tem em galão? É uma garrafinha de uns 700 ml, mais ou menos. Ele zera? Eu acho que os meninos... Eu acho que o treino deles são intensos, então eu acho que, pelo menos na faixa deles ali, 10, 11, 12 gera anos, essa vontade de tomar água. Eu acho que é mais...
Tanto que quando para o treino, todos vão tomar água, né? Não, tem que tomar. A gente obriga, na verdade, a tomar. Vai tomar Vai água. tomar Ah, não tô com água. sede. Vai Vai tomar tomar água. Tomar. É. Exatamente, isso é importante. Ontem saiu um aqui à tarde que, não tô com sede. Falei, como você tá com sede, cara? Vai tomar água. Ah, mas não tô, vai tomar água. Aí ele não foi. Aí ele voltou, passando um pouco mal. Falei, lógico, não tomou água aquela hora, você não foi descansar. E vamos pensar que Ribeirão é muito quente, né? É muito quente, é muito seco, né? Além disso, muito né, seco. muito quente, então Muito precisa dar essa atenção ainda maior. Quente demais. Bom, outro papo importante que a gente tem aqui. Eu sei que os meninos treinam aqui das 6h30 às 8h, né? Quando o treinador não está um pouco mais emocionado, que vai até 8h30. 9 horas. 9 horas. Dessas crianças. Dependendo de como vai ser o final de semana. Isso, tem um jogo mais importante, se não tem e tal, o treinador fica um pouco mais emocionado, então ele quer, né, resolver ali tudo que tem que resolver de treinamento. E aí a gente sabe aqui, tem crianças muito pequenininhas aqui, 7 anos é muito criança, né? 7 anos é muito criança. Muito ainda, pequenininho. Né? Começou essa criança, saiu do bebê agora, a bebê até 5, não é isso? Exatamente. Bebê até 5, né? 6 ali, e depois começou a ser criança agora, né? E aí eu sei que eles vão dormir no meio do caminho. Beleza? Então acabou o treino aqui, tem criança que capota no meio do carrinho. Já aconteceu. Entra dentro do carro e já capota. dorme. E nem só com 7 anos. Não, eu tô falando que eu acho que com 11, 12 também acontece isso. Mas eu acho que com 11 dá uns tapinha e acorda. No bom sentido tapinha, pelo amor de Deus. Agora de 7 talvez não. Como é que a gente resolve isso aí? Como é que a gente faz para esse menino poder se alimentar depois? Isso aí já é por volta de 9 horas da noite. Por aí, 8h30, 9 horas da noite. Vamos pensar, será que essa criança chega em casa, toma um banho? Ela vai ter que tomar, né? Porque tá suada, né? Nesse caso, seria talvez importante a gente dar alguma refeição mais líquida, né? Que talvez a criança não vai querer sentar ali na mesa para comer alguma coisa, né, mais sólida, que acaba levando um tempo maior para ser consumido, né? Então, às vezes, alguma bebida proteica, né? Ou até essa questão do repositor de eletrólitos, né? E talvez carboidratos, né? A gente, caso seja alguma refeição líquida, né? Alguma bebida, aumentar aí o aporte de carboidratos. Eu estou te perguntando porque já me vieram me perguntar sobre isso. Então, eu estou trazendo aqui perguntas que são pertinentes. Sim. E aí é importante, tipo assim, porque precisa, é por isso que eu acho que organização é tudo. Organização em casa para que isso aconteça. Porque vamos supor que esse jogo aí tenha sido numa sexta-feira. E no sábado de manhã, às 8 horas, ele vai jogar. Então, lembrar que ele vai precisar do que ele comeu no dia antes. Mas ele acabou de gastar muita caloria. E aí não comeu. E aí no outro dia não vai render. Exatamente. Mas aí o menino, então, que tem essa capacidade de montar no carro e ir até em casa e fazer a refeição e tal, o que comer, o quanto comer... Aí a quantidade específica. O quanto que eu digo assim, só uma média. Vamos pensar aí, no caso do pãozinho, né, que a gente falou, às vezes um pão com carne, vamos pensar? Um pós-treino legal. Pós-treino, né, porque aí a gente vai ter ali fonte de carboidrato, né, do pão, fonte de proteína e talvez um patezinho de frango, né. Atum, de atum. Exatamente. Um queijinho junto ali. Um queijo. Isso, aí a gente vai acabar tendo todos os grupos aí, né, carboidrato, proteína e gordura. Aí tem garoto que acaba o treino, eu já vi aqui, é engraçado demais isso. O pai tá na lanchonete, 8 horas da noite, vai acabar o treino. Aí ele vai falar assim, separa o enroladinho pro meu filho aí. Frito! E um suco de laranja, Suco de laranja é uma boa, é bacana. Não, mas aí o garoto acabou o treino, ele vai lá e manda uma salsicha, às vezes, empanada, sal e frita, e dá água na boca, brincadeira. Delicioso. Maravilhoso. Brincadeira não, é verdade. Aí ele pega uma salsichona, um suco e vai. E aí? Conta pra gente. Assusta eles lá, vai. E aí que a gente não tem nutriente nenhum nisso daí. Nenhum, né? A gente vai ter aí uma quantidade muito alta de gordura, né? De carboidrato também, pensando aí no salgado, né? De farinha, né? O suco, ok, né? O suco seria um ótimo repositor aí de carboidratos, né? Dessa reserva energética aí que ele vai precisar. Vamos pensar aí numa sexta-feira que no sábado vai ter jogo, né? Seria uma ótima reposição do glicogênio muscular, né? Que é aquilo que a gente falou no início. Então, agora o salgadinho... porque muitas vezes, vocês concordam comigo que esse salgado, esse suco é a janta do garoto? Eu concordo muito. Ele comeu isso aí, dormiu no carro, tomou um banho rapidinho e acabou. É isso, eu concordo. No dia a dia... É isso que acontece. E é aí que a gente pensa, né, mais uma vez na organização, né, que é o que a gente comentou, né, Mari? Então, às vezes, ter algo prático ali, né, ter algo montado ali em casa já, uma pizzinha congelada, né, tira aquilo, coloca já numa bolsinha térmica, traz para o filho, deixa ali, né, então é a organização.
Ainda quando é o salgado frito, é melhor que os chips, não é? Porque tem... Vamos pensar que Chips os é dois pior. são ruins. Os Chips dois é são ruins. pior. Os dois são pé, mas ó, o garoto pega um chips, come, vai embora. Do tá tudo menos certo. pior, o salgado é o menos pior. Vamos pensar que ainda se fosse uma esfirra de carne, né, seria menos pior. Tá, do né? que o salgado frito. Então o Do assado que talvez os- seja melhor que o frito. Exatamente. Não é o Desde ideal. que não seja de presunto, calabresa, salsicha, Carne, frango né? e tal. Se for de carne, frango, ainda melhor, né? Tá. Mas é a questão da organização, né? Já trazer isso pronto, garantindo a nutrição dessa criança, desse adolescente, Eu né? acho que é muito difícil a organização, né? Ainda mais no dia de hoje, não é? O que você com a sua experiência? Ó, eu acho que é difícil, mas eu acho que é possível. Não, sim. Mas é difícil. Eu acho que tem que, tipo assim, tem que se organizar no final de semana para o resto da semana, para até o próximo final de semana. Por exemplo, lá em casa tem sempre açaí. Açaí é o campeão de coisas porque é fácil, tá pronto, É só pôr... é só pôr no pote. Várias vezes o Felipe já chegou aqui tomando açaí. Várias vezes a gente foi viajar e a gente levou um pote de açaí com gelo dentro de uma térmica poder comer. para ele comer Isso. depois. Ou seja, tem que ter um empenho também da Tem que ter um família ali, empenho. dos familiares, Isso, dos pais, para né? comer. Exatamente. Eu acho que a gente precisa organizar. Se a gente tem organizado, eles acabam comendo. Se a gente não tem organizado, o mais fácil é pegar um salgado na E o exemplo cantina e também é comer. importante, né? O Falar do exemplo pai é e da mãe, né? importante, né? O exemplo é a base de tudo, né? Que volta muito naquilo que a gente falou no início, né? Quem vai ao mercado fazer a compra, Sim. né? Quem vai preparar essa refeição são os pais. Né? Então os pais precisam se organizar para garantir essa alimentação correta aí dos filhos e para ir criando esse hábito a longo prazo, né? Porque a gente sabe que às vezes, né, essas crianças não vão ter o paladar Isso. para certos alimentos, né? Mas fazer mudanças graduais é muito importante para garantir isso a longo prazo. A minha pergunta para você era essa aí. Você tem alguma dica, alguma coisa? Ah, meu filho não se adaptou a tal alimentação, ele não consegue. Tem alguma dica para dar para você, para esse pai ajudar nesse processo da criança? E aí o que a gente precisaria pensar vamos pensar então um grupo de carboidratos, Tá. né? A gente tem uma extensa variedade de alimentos, fontes de carboidratos. Tá. Né? O que a gente precisaria fazendo introdução gradual de determinados alimentos e avaliando a aceitabilidade dessa criança. Essa é a dica. Né? Você pode dar algumas dicas do que seria alguns alimentos carboidratos, alguns alimentos de... Muito bom. De proteínas, gorduras, isso que seria bacana eles comerem? Vamos lá. Então, o que seriam alimentos fontes de carboidrato? Frutas, tá? Pães, biscoitos, bolachas. Que biscoito? Né? Vamos pensar um biscoitinho de polvilho? Traquinas. Misericórdia. Não. Essa hora a nutricionista até arrepia. Por quê? Peraí. O biscoito, eu vou comer traquinas. Você fala biscoito. Vamos pensar num biscoitinho de polvilho, numa bisnaguinha caseira, de padaria, né? Um pãozinho de forma, um pãozinho francês, um suquinho de laranja, um açaí. São fontes de carboidratos. Tá bom. Fontes de proteínas. Carnes, peixes, ovos, frango, whey protein, né, que eu acredito que também seja muito falado nesse meio. Tem alguma fruta rica em proteína? Né? Não? Fruta não. As frutas são ricas em carboidratos. Algumas com teores maiores de carboidratos, como por exemplo banana, né? Banana, açaí, abacate. O abacate, ele entra com um pouco de carboidrato, mas ele vai ser mais fonte de gorduras, tá? Então vamos para a fonte de gordura. Abacate, castanhas, azeite, né? Aí isso aí entraria mais para a parte da nutrição mesmo, né? Que seria um incremento aí para essa alimentação. Então assim, bate-papo interessantíssimo. A gente poderia ficar, acho que mais tempo aqui perguntando muita coisa. Eu sei que você, pai aí que está nos assistindo, mãe, né? Quem quer que esteja assistindo aí, está se perguntando também várias coisas. E eu vou fazer uma pergunta para você bem legal agora, bem interessante, até para a gente fazer um convite pro pessoal aqui, uma coisa legal. É legal a criança ter esse conhecimento sobre nutrição?
sobre quanto impacta o desempenho dela? Sim, é muito importante, né? Mesmo que às vezes ela não vai entender tão profundamente quanto os pais, né? Mas é importante para ir criando esses hábitos, né? Que entra muito nos hábitos saudáveis que a gente falou. É importante para ir criando esse hábito, porque à medida que a criança for crescendo, né? Aquilo já vai estar incorporado nela, né? Então ela só vai seguindo ali no automático, né? Que é muito a criação de hábito, né, Mari? Que e se a gente conseguir ainda comunicar isso com o objetivo dela, com o sonho dela de ser jogador e tal, capaz dela fazer ainda Fica mais, mais fácil, eu acho, né? Aí você pode até falar, que meu filho tem 5 aninhos e ele fala que é jogador. Aí eu falo pra ele assim, jogador não come isso, jogador não faz isso. Então você consegue até... E eu acho que o equilíbrio é muito importante, porque a gente também não pode esquecer que eles são crianças, né? E tipo, que eles precisam continuar sendo crianças. Precisa de um podrão, né? Precisa de vez em quando, entendeu? Pra rolar um podre, né? Por isso que eu sou criança, exatamente. Isso faz parte da vida social. Isso. Sim, aquele hambúrguer, você tá falando, né? Exatamente. Mas aí, por exemplo, lá em casa, a gente come esse podrão aí no sábado à noite, quando domingo não tem jogo, entendeu? Pra não impactar no desempenho. Pra não impactar no desempenho. Legal, senão é do domingão que segunda-feira não tem jogo mesmo. Exatamente. Quer dizer, essa passada teve. Bom. Aí depende da semana. Entendi. Bom demais, Rafaela. Então, vou até falar pro pessoal que já posso da palestra. Claro, pode. Nós estamos preparando aqui para vocês. A Rafaela se colocou à disposição da gente de fazer uma palestra. Em breve nós vamos divulgar, não tem data marcada nem hora, mas para pais e crianças, tá? Os pais e os atletas juntos nessa palestra, para que a gente consiga, aí sim, o pai levantar a mão, fazer uma pergunta. Fazer até aquela hora de trazer o caderninho. Traz o caderninho com as dúvidas. O coração seu agora está querendo sair da boca aí. Calma, anota, que ela vai estar aqui com a gente, um dia especial, né? Um evento bacana que a gente vai fazer aqui, para tirar essas dúvidas do pessoal, é isso? Vamos solucionar todas essas dúvidas. Que isso, vamos melhorar esse moleque cada vez mais. Gente, agradecer mais uma vez, quem puder, mais uma vez aí, disparar o link, curtir, comentar, só fortalece isso aqui. Quem quiser patrocinar também aqui, é só entrar em contato comigo, vamos conversar, tem bastante podcast, bastante tempo pra gente trazer aqui ainda, e aí cada vez mais isso aqui fica fortalecido, que eu acho muito legal. Esse bate-papo aqui é muito interessante, eu acho que deixa todo mundo aí com mais conhecimento, mais alerta a algumas coisas. Então, quero agradecer a Mari. Obrigado. Obrigado, viu? Muito pela bom. Parceria, obrigado por estar aqui. Eu acho que você contribuiu com o pessoal. E se você deixar uma mensagem, alguma coisa final, está em suas mãos. Agradecer aí pela oportunidade de estar aqui, de contar um pouquinho da rotina lá da minha casa com o Fê. Eu acho que é dúvida de todo mundo tem essa dúvida, todo mundo fica preocupado com o filho, né? E todo mundo quer que o filho se desempenhe bem. Então, acho que esse papo foi muito bom, muito engrandecedor para todo mundo, inclusive para mim. Muito bom. Obrigada. Rafaela, mesma coisa. Obrigado, viu? Pelo seu conhecimento aqui. Sucesso para você. Deixar um recado onde o pessoal te encontra, quiser te visitar lá. Perfeito. Fala um pouquinho. Obrigada pelo convite, tá? De estar aqui, enriquecendo essas pessoas com esse assunto tão importante, né? E que surgem muitas dúvidas. Qualquer dúvida pode me chamar no Instagram, rafagonçalves.nutri, tá? Lá também, caso você queira algum agendamento de consulta para o seu filho, lá você consegue o link para fazer o agendamento da consulta. Show de bola. Bom, conhecimento tá aqui, rotina de conhecimento tá aqui. Quiser acessar, pode acessar. Isso aí. E eu tô aqui para ajudar você a entender tudo isso aqui. Muito bom. Gente, um forte abraço a todo mundo que tá vendo. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!